Geografia Bíblica. Aula 6. As 12 tribos. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a sua bênção. A organização do povo de Israel em tribos foi um fato importante na história de Israel, pois é a partir desse fato que muitas outras narrativas são construídas e personagens surgem, como por exemplo, os levitas. Sem uma clara compreensão das tribos e sua organização na Palestina, ficaremos sem entender as divisões de terras feitas no tempo em que Israel volta à terra de sua promessa. As tribos de Israel foram num total de 12. 10 dessas tribos originam seus nomes de 10 dos filhos de Jacó e 2 dos 2 filhos de José. Assim, os nomes das tribos são: Ruben, Zebulon, Gade, Simeão, Benjamim, Asser, Judá, Dan, Manassés, Issacar, Naftali, Efraim. É importante perceber que José também era filho de Israel. No entanto, não existia uma tribo de nome José. Para a solução dessa questão, é bom lembrar que Jacó havia abençoado os 2 filhos de José, cujos nomes eram Manassés e Efraim. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubens e Simeão. No momento em que as tribos receberam sua herança de terra, os filhos de José foram contados como tribos distintas de Israel. O número de tribos não ter aumentado para 13 devido a isso se dá pelo fato dos descendentes de Levi não terem recebido herança. Esses deveriam se encontrar envolvidos no serviço do tabernáculo. Porém, não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo.
as 12 tribos. Rúben, Simeão, Judá, Benjamim, Dan, Efraim, Gade, Zebulon, Issacar, Manassés, Manassés ocidental, Naftali, Asser, Podemos efetuar a divisão das tribos de Israel em duas partes para melhor compreendermos este assunto. As divisões, então, seriam duas: as tribos orientais da Palestina e as tribos ocidentais. Assim, teríamos Tribos da Palestina Oriental. a tribo de Manassés, a herança desse grupo foi sobremodo extensa. Manassés era dividido em oriental e ocidental. Manassés oriental limitava-se ao norte com a Síria e ao sul com a tribo de Gade. a tribo de Gade, O território de Gade estendia-se ao longo das margens orientais do Jordão, desde perto do Mar Morto até ao Mar da Galileia. a tribo de Rúben, Essa tribo limitava-se com o Mar Morto e uma pequena parte do Jordão. Tribos da Palestina Ocidental. a tribo de Simeão, A tribo de Simeão ocupava o extremo sul da Palestina. Seu território foi uma parte da área que previamente se destinava a Judá. a tribo de Judá, O território de Judá estendia-se desde o Mediterrâneo a oeste até ao extremo setentrional, ao meridional do Mar Morto. a tribo de Benjamim, Essa era uma pequena região entre as poderosas tribos de Efraim ao norte e Judá ao sul, tendo a tribo de Dan margeando suas fronteiras. a tribo de
Dan. Essa tribo situava-se entre Benjamim e o Mediterrâneo, com Efraim por limite setentrional e Judá por limite meridional. A tribo de Issacar. Essa tribo localizava-se entre Zebulon e Naftali ao norte e Manassés pelo sul. A tribo de Asser. A tribo de Asser situava-se ao longo do Mediterrâneo, margeando seu território com a tribo de Naftali e Zebulon. A tribo de Zebulon. A área destinada a essa tribo ficava entre Issacar, pelo sul, e Naftali e Asser, pelo lado norte. A tribo de Naftali. O território de Naftali estendia-se desde o alto do Rio Jordão até o sul do Mar da Galileia. Fazia fronteira pelo norte com o Líbano e pelo oeste com as tribos de Zebulon e Asser. A tribo de Efraim. O território de Efraim situava-se no centro das demais tribos, com Manassés ao norte e Dan e Benjamim ao sul. A tribo de Manassés ocidental.